A gente que está fazendo pesquisa científica em psicologia, sociologia, saúde e outras áreas, a gente sabe que é importante a gente seguir boas condutas de pesquisa, ou seja, ter boas práticas de pesquisa. Essas práticas de pesquisa são padrões profissionais que têm como objetivo maximizar a confiança nos nossos resultados e também maximizar a qualidade da nossa pesquisa. Contudo, na vida real, muitas coisas interferem como acontecem essas boas práticas de pesquisa, né? Com desenvolvimentos sociais, políticos, tecnológicos, enfim. Um exemplo disso é que tem sido cada vez mais visto como uma boa prática de pesquisa disponibilizar os dados da sua pesquisa para outros pesquisadores poderem replicar esses resultados. Claro que isso pode ser visto como uma prática comum hoje em dia, mas antes da internet isso era praticamente impossível. Então agora que a gente tem repositórios online e gratuitos para poder postar os nossos bancos de dados, isso acaba se tornando uma boa prática e vários órgãos de fomento têm pedido cada vez mais que você disponibilize esses dados para essa questão de replicabilidade. Bom, dada essa introdução, nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre por que a maioria das pesquisas em psicologia são falsas. Para isso a gente vai ver um pouco sobre o que constituiria essa fraude e ver como as pesquisas são feitas na prática. Bom, embora em teoria muitos pesquisadores tenham que seguir uma integridade de pesquisa para ter uma pesquisa íntegra, isso nem sempre acontece. Pesquisadores de diversas disciplinas científicas acabam aderindo ao que se chama de práticas de pesquisas questionáveis, e eles admitem fazer essas práticas de pesquisa questionáveis. O fato deles ser chamado de práticas questionáveis é porque muitos pesquisadores não estão cientes dessa natureza questionável dessa prática. Ou seja, eles não sabem que essa prática que eles têm feito são práticas problemáticas. E claro que lentamente, com o passar do tempo, eles vão ter que ou ser cabeça dura e não aceitar que a prática é questionável, ou acabar aprendendo que essa prática é problemática. Então, essas práticas de pesquisas questionáveis geralmente descrevem práticas que violam esse requisito de integridade de pesquisa. Vamos lembrar que integridade de pesquisa significa que o pesquisador vai se certificar que a escolha de métodos de pesquisa, análise de dados, avaliação de resultados e consideração de possíveis explicações não sejam determinadas por critérios não científicos ou não acadêmicos. Por exemplo, interesses pessoais, argumentos ou preferências comerciais ou políticas. Então, dado todo esse escopo, a prática de pesquisa questionável acaba sendo muito problemática mesmo, né? Então, além desses interesses comerciais ou políticos, muitos pesquisadores estão interessados em publicar mais, né? Porque a moeda de troca da pesquisa é você publicar. Então, quanto mais você publica, entre aspas, melhor pesquisador você é. No Brasil mesmo, não interessa se demorou 4, 10 anos fazendo uma pesquisa muito boa. Se você publicar numa revista, por exemplo, A2, de acordo com a plataforma Sucupira, terá o mesmo impacto do que um artigo qualquer que também foi publicado numa revista A2. Então, o sistema em si não está muito preocupado com a qualidade da pesquisa, mas sim com a quantidade de pesquisas feitas. Por isso que a gente tem que montar esse pensamento crítico para, na verdade, tentar mudar um pouco o sistema e ter pesquisas mais íntegras. E essas práticas questionáveis acabam facilitando, claro, a publicação de pesquisa, seja porque aumenta a probabilidade da gente relatar resultados significativos, mesmo que eles não sejam, ou seja porque ocultam algumas imperfeições de pesquisa, que faz com que os resultados pareçam ser melhores do que eles realmente são. E essas práticas questionáveis vêm à custa da verdade. Então a gente tende a não descobrir a verdade porque a gente está fazendo práticas de pesquisas questionáveis. E vários pesquisadores de diferentes áreas admitem que fazem práticas de pesquisas questionáveis. Então eu cheguei aqui para o lado para você ver essa figura aqui do lado, para você ver o resultado de 14 pesquisas diferentes que mostram pesquisadores admitindo que fazem práticas de pesquisas questionáveis, tá? Então, a gente tem que considerar, primeiro, que dado a codificação da pergunta aberta, essa precisão da quantidade de pesquisadores admitindo que fazem práticas de pesquisa questionáveis pode estar enviesada. Ou seja, é provável que, por ser algo que é mal visto na sociedade,
os pesquisadores podem não admitir que estão fazendo essas práticas de pesquisa questionáveis. Então, esse resultado provavelmente está abaixo do que realmente acontece, tá? Então, vamos dar uma olhada. Eu vou dar um zoom em algumas partes para vocês verem como é algo preocupante. Por exemplo, aqui embaixo tem reportar seletivamente o que funcionou e não o que está baseado com a teoria ou o que contradiz uma teoria nesse banco de dados, enfim. Outra questão seria arredondar os p-valores de forma oportunística, que tem sido bastante comum até em todas as pesquisas aqui, que isso é muito comum. Por exemplo, você encontra um p-valor de 0,0499. Você vai arredondar para baixo, quando você na verdade deveria arredondar para cima, né? Então, seu p-valor seria igual a 0,05. Falsificar dados, que a gente vai entrar nesse tópico daqui a pouco, mas tem uma pesquisa que mostra que vários pesquisadores falsificam dados. Outra questão, que é a primeira quadrante aí, que é excluir dados dependendo do impacto dos resultados. Várias pesquisas fazem isso. Você vê isso comumente sendo feito com a questão do outlier, que foi muito mal interpretado na literatura, né? Porque para você excluir um outlier, você tem que ter uma justificativa para excluir. Não só porque eles estão afetando a estimativa dos seus dados. Porque esse outlier pode ser um dado real. A pessoa realmente pode ser um outlier. E você vai excluir ela só porque ela é outlier. A pessoa teve um tempo de pesquisa, ou teve um tempo da vida dela para responder sua pesquisa. Então, às vezes é até antiético você excluir essa pessoa simplesmente por ela ser quem ela é, tá? Então, vamos tomar cuidado com essa questão do outlier. E outras duas questões que eu queria enfatizar seria essa do optional stopping, que você está vendo aí na figura. Muitos pesquisadores fazem esse optional stopping. O que é isso, né? Essa parada opcional, né, ou optional stopping, ela aumenta a taxa de erro do tipo 1, ou seja, é um falso positivo. Nessa parada opcional, o que o pesquisador faz? Ele coleta dados, analisa para ver se deu um resultado significativo. Se não der significativo, ele continua coletando, analisando, até dar um resultado significativo e ele para de coletar. Qual o problema disso, né? Por que é um falso positivo? Se esse efeito não existir, se não houver correlação entre duas variáveis, se não houver diferença entre grupos na vida real, a gente tem que pensar que os p-valores eles são distribuídos aleatoriamente. Então, a probabilidade de cair um p-valor menor que 0,05 é igual à probabilidade de cair um p-valor igual a 1, por exemplo. Então, o p-valor segue uma distribuição uniforme quando a hipótese nula é verdadeira, tá? Então, se a hipótese nula for verdadeira e a gente só parar de coletar quando der um resultado significativo, a gente está aumentando essa taxa de erro tipo 1, então esse falso positivo, tá? Então, nos últimos anos, vários investigadores aprenderam que essa parada opcional é algo ruim para se fazer, mas eles têm achado que você coletar dados em blocos é ruim também, o que é uma conclusão errônea, tá? Então, existe um tipo de análise específica para fazer isso, que seria a análise sequencial, porque rola um tipo de ajuste do p-valor baseado na quantidade de pessoas coletadas em cada bloco. Então, não vamos ser muito inflexíveis. É possível você coletar em blocos, mas você tem que justificar o porquê você está coletando em blocos e o p-valor, tá? Baseado na análise sequencial. Outra questão que é muito comum de ser feita é o Harking, que é hipotetizar depois dos resultados serem conhecidos. Essa é a tradução do Harking, né? Então, é a apresentação de uma hipótese pós-hoc, ou seja, baseada em informações do resultado da pesquisa ou de alguém, em um relatório de pesquisa como se fosse essa hipótese sendo a priori. Isso é uma prática de pesquisa muito comum aqui no Brasil. Então, a gente não tem uma teoria por trás, a gente não tem uma hipótese anterior, a gente analisa os dados, cria uma hipótese e finge que já tinha essa hipótese desde o começo, tá? Então, essa prática de pesquisa é comum no Brasil e é uma péssima prática de pesquisa. Por quê? O que você está fazendo aí? Um argumento circular. Por que é um argumento circular? Você tem o resultado da pesquisa que gera a hipótese, mas a hipótese está sendo, teoricamente, justificando o resultado da pesquisa. Então, fica nesse argumento circular e você não tem
na verdade, é um argumento muito sólido para esse resultado. Então, qual a boa prática nesse caso? Né? Você fazer o primeiro estudo como algo exploratório e um segundo estudo no mesmo artigo para ver se esse resultado se confirma e se é baseado nessa hipótese que você formou a partir do primeiro estudo, tá? Então, você vai criar uma teoria por cima, o primeiro estudo é um pouco mais teórico e o segundo já tem uma teoria por trás, tá? Então, a gente tem algumas formas de evitar essas fraudes que têm sido mais comuns recentemente até na literatura. Por quê? Muitos pesquisadores reportam seletivamente resultados, ou seja, publicam resultados apenas que são significativos, seja por pressão de outros, por pressão da revista, por pressão de publicação do sistema do país. E assim foram criados o que se chama de relatórios registrados, ou Register Reports. Ele tem sido um passo importante para alinhar essas práticas de pesquisa com a integridade de pesquisa, quando se trata de publicar resultados nulos. O que ele faz? Em vez de você fazer todo o estudo e depois mandar para a revista, e aí o parecerista vai falar, tá errado essa parte, e você não tem o que fazer, né? Porque o estudo já foi feito. Aí você vai ter que coletar de novo para fazer o estudo. Péssima prática que a gente estava fazendo. O que o relatório registrado faz? Você faz todo o desenho do estudo, introdução, método, hipóteses, tudo baseado na teoria, manda para uma revista que aceita relatório registrado, e aí pareceristas, ao invés de falar isso depois do resultado ser coletado, eles vão falar isso antes do resultado ser coletado. Vão falar, você pode melhorar o método nessa parte aqui ou nessa parte aqui. Eu acho que essa análise não é apropriada para responder o que você está querendo responder. Então, é feita essa análise do seu artigo antes e depois dessa coleta de dados, tá? Então, esse relatório registrado é bom por causa disso. Você vai publicar independente do resultado ser significativo ou não. A partir do aceite, quando você submeteu a parte de introdução e método, você já vai ter de forma garantida a publicação do seu artigo. Outra questão que tem sido feita tem sido um pré-registro, né? Você registrar as hipóteses, registrar baseado na introdução do artigo, registrar o método, análise de dados. E essa tem sido uma etapa importante para a parte de transparência dessas escolhas do pesquisador, tá? Por quê? Porque a partir desse registro, outros pesquisadores vão ser capazes de ver desvios desse registro. Por que você, ao invés de fazer a correlação que você falou que ia fazer, você fez uma correlação parcial, do nada? Então é possível você identificar que houve desvios na pesquisa e claro que a pessoa que está pesquisando vai ter que justificar por que teve um desvio nessa pesquisa. Assim, com esses desvios ou não, aumenta a severidade do teste, né? Achar resultado significativo quando ele é significativo ou achar resultado não significativo quando ele de fato não é significativo. Então, o que a gente espera quando a gente sabe que existem essas práticas problemáticas? Eu estou esperando que a gente, como uma comunidade científica brasileira, tenha menos dessas práticas questionáveis e isso acaba ocorrendo um declínio dessas práticas ao longo do tempo. Por isso que eu falei algumas práticas questionáveis baseadas naqueles 14 artigos e eu vou tentar descrever um pouco mais essas práticas ao longo do vídeo. Além dessas práticas questionáveis, existe também essa prática de fabricar dados, que muitas pessoas não estão conscientes de que elas estão fazendo, tá? E essa fabricação de dados vem com o registro como se esses dados fossem reais. Então, a falsificação de dados é manipular o aspecto da pesquisa, incluindo dados sem qualquer justificativa científica, tá? A falsificação de dados, é claro que é uma prática de pesquisa totalmente desonesta. E se a gente for procurar na literatura, a gente vai ver vários casos de fabricação de dados, até em diversos experimentos da psicologia. A questão é que pode ser difícil provar que as pessoas estão falsificando dados. Por quê? Porque os pesquisadores não aderem a uma boa prática de manter os registros da coleta de dados. Então, pode-se esperar que a falsificação ou a fabricação de dados sejam raras, mas tem um exemplo de uma pesquisa feita na Holanda que 4% de todas as pesquisas da Holanda têm dados falsificados, ou seja, é um número estrondoso, 4%. E claro que isso pode acontecer na escala gigante, né, que é o caso, por exemplo, de
Um pesquisador super famoso que aconteceu aí, não vou falar o nome para não ser processado, mas tem um pesquisador que publicou vários livros e foi descoberto que ele falsificava dados, tá? Teve outra pesquisadora também que recentemente descobriram que ela estava falsificando dados. Eu não posso falar nomes porque senão pode acontecer processo. Mas a falsificação de dados pode ocorrer tanto em larga escala, né, como falsificar experimentos inteiros, como em pequena escala mesmo, tá? Que isso é o mais comum, porque as pessoas não têm essa consciência de que isso é uma fabricação de dados. Então pense o seguinte: você fez um estudo, coletou 100 pessoas, mas 2 pessoas está faltando algumas características demográficas, como gênero ou idade. Então você fica pensando, fica tentando descobrir qual dessas pessoas não respondeu o gênero e a idade, e você pensar, eu acho que foi a pessoa fulana, ou foi a Gisele, foi o Alberto. E aí você preenche esses dados pelas pessoas, tá? Isso é comum, apesar de para muita gente parecer que não é comum, isso é comum de acontecer. Então, ao invés de você deixar como dados que não tem esses dados, no caso, no banco de dados, você vai lá e preenche, supondo quem é a pessoa. Mas isso, claro, constituiria uma fabricação de dados. Isso não é uma boa prática. Ao invés disso, você deve mencionar de forma transparente que algum erro foi cometido na parte da coleta de dados. Por exemplo, você não deixou como obrigatório para responder essa questão. E erros acontecem. É importante a gente criar essa cultura de que as pessoas podem admitir esses erros. Então, a partir dessa cultura, a gente pode aprender com os erros, ao invés de só omitir esses erros e jogar debaixo do tapete. Outra questão muito importante tem a ver com o consentimento de pesquisa. Então, quando você coleta dados, o participante tem que consentir com seus dados serem coletados com a pesquisa. Então, assim, o participante tem que assinar, tem que marcar que consente com a pesquisa, enfim. Tem que ler, antes da coleta de dados, os seus direitos, que a pessoa tem o direito de sair da pesquisa antes de terminar a pesquisa, ou que, enfim, garantia sua privacidade de dados. Fala sobre riscos e benefícios de participar da pesquisa. Com benefício pode ser um pagamento pela participação na pesquisa, que de acordo com o Comitê de Ética não deveria acontecer no Brasil, mas isso de fato acontece. Mas essa questão de consentimento, ela também é a base legal para os dados no Brasil. Então a gente não pode ficar coletando dados a esmo. Claro que pode coletar dados de opinião e tal, e algumas pessoas burlam o Comitê de Ética falando que são pesquisas de opinião quando não são. E o formulário de consentimento deve identificar quem manejará os dados, os detalhes do contato do encarregado da proteção de dados, a descrição dos direitos do participante. Por exemplo, vai excluir os dados depois de um determinado período de tempo depois da coleta. E por aí vai. Tem várias informações que têm que ser dadas para o Comitê de Ética. E a questão é a seguinte: os dados abertos são importantes, tá, para a pesquisa, mas mais importante do que ter dados abertos é manter a privacidade dos dados para não permitir a identificação dos participantes. Então, na hora que você vai fazer o compartilhamento dos dados, você tem que garantir que não é possível identificar o participante. Então você tem que excluir coisas como nome, endereço de IP, identificação do participante em qualquer painel do estudo e por aí vai. Então, por exemplo, tem alguns estudos que são feitos em escolas, e a partir da característica demográfica da escola você consegue identificar quem é o participante X, da linha X. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque mesmo se você excluir IP, nome e tudo mais, algumas pesquisas específicas é possível você identificar quem é o participante e o que ele respondeu. Então, em cada caso, você tem que identificar quando é possível você compartilhar os dados dessa pesquisa ou não. Mas, claro que é uma boa prática você compartilhar esses dados se você tiver cuidado para não identificação do participante. E outra questão que está a ver com essa prática de pesquisa, que pode tornar essa prática de pesquisa ruim, ou uma prática de pesquisa falsa, né? Produzir pesquisas falsas, seria o conflito de interesse. O que é o conflito de interesse? É qualquer situação em que o pesquisador tem interesse no resultado da pesquisa, que pode levar a uma vantagem pessoal
que pode atrapalhar a geração do conhecimento verdadeiro. Uma característica central do conflito de interesse é que existem dois conflitos concorrentes. Um conflito para fazer uma pesquisa boa e outro para fazer uma pesquisa ruim. Basicamente isso. Um exemplo de conflito de interesse é um pesquisador pode receber uma renda adicional como consultor de uma empresa, enquanto trabalha no estudo que avalia o produto produzido por essa empresa, como uma empresa que faz medicamento. Se o estudo mostrar que o medicamento não traz nenhum benefício em comparação com medicamentos existentes, o pesquisador pode se preocupar com o fato de que a comunicação honesta dessa conclusão de pesquisa vai fazer com que a empresa decida não mais contratar seus serviços como consultor. Ou seja, a pessoa vai acabar perdendo renda por causa do resultado de pesquisa. Então, é possível que ela falseie esse resultado de pesquisa. Bom, simplesmente ter um conflito de interesse não é uma violação da integridade de pesquisa, desde que os pesquisadores sejam transparentes sobre ter esse conflito de interesse. Então, tem uma parte lá, na hora de submeter os artigos, que você pode falar do seu conflito de interesse. E conflitos de interesse também podem surgir quando você revisa o trabalho científico de colegas. Por exemplo, propostas de financiamento, então financiamento de pesquisa, ou revisão de artigos científicos. Então aqui as relações pessoais podem se tornar um conflito de interesse, seja porque você é muito amigo de um pesquisador ou porque você sente que o pesquisador é um rival concorrente. Então nessas situações você deve declarar novamente seu conflito de interesse e um editor ou painel de revisão dessa parte de financiamento tentará encontrar outro revisor. Então, a partir desse vídeo aqui, eu espero que você tenha noção de que muitas das pesquisas brasileiras têm algum tipo de violação na integridade de pesquisa, por isso que você provavelmente está sendo enganado nessas pesquisas, ao acreditar nessas pesquisas. Então, eu trouxe aqui nesse vídeo 14 estudos, 14 estudos de pesquisadores que admitem fazer práticas de pesquisas questionáveis, e eu trouxe também alguns conceitos para que você tenha uma noção de como não fazer essas práticas de pesquisas e ter noção de como identificar essas más práticas de pesquisa. Então, até a próxima aula.